Olá a todos e todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa, aquele bate-papo descontraído no STEAM, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Hoje nós temos convidadas aí extremamente premiadas. Mas antes de apresentar elas, vamos dar boa noite para as nossas convidadas. Boa noite, Karen. Boa noite, Giselane. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje um orgulho muito grande. Para vocês saberem quem são as nossas convidadas, vamos para as nossas apresentações aqui. Ó. Primeiro eu vou apresentar a Karen Prado. Ela é pós-doutora em Ciência dos Materiais na Universidade Federal de São Carlos, doutora em Nanociências e Materiais Avançados pela Universidade Federal da ABC, bacharela em Química, bacharela em Engenharia de Materiais e bacharela em Ciências e Tecnologias. Ambas pela Universidade Federal da ABC. Agora a gente vai para os prêmios. Todo mundo presta atenção para os prêmios. Foi bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras na Universidade de Toronto, no Canadá, onde trabalhou no grupo de polímeros, interfaces e ciências dos materiais. Realizou parte da sua pesquisa de doutorado na Friedrich Alexandre University, na Alemanha. Foi premiada pelo Conselho Regional de Química e pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, como melhor aluna dos cursos de Química e Engenharia de Materiais. É pesquisadora premiada pela Agência de Inovação da Universidade Federal da ABC, pela interação universidade-empresa, pelos resultados alcançados em sua tese de doutorado. Então, olha o peso da nossa primeira convidada. Agora vamos para a nossa segunda convidada também. A Giselane Alves é doutora em Ciências Química Analítica no Instituto de Química. Doutoranda ainda, né? Doutoranda. Doutora já. Na Universidade de São Paulo, graduanda em licenciatura em Química pela Universidade Federal do ABC, bacharela em Química e bacharela em Ciências e Tecnologias, ambas pela Universidade Federal do ABC. Agora vem os prêmios dela também, ó. Menção honrosa atribuída pelo Ministério da Educação e de Ciência e Tecnologia pelo desempenho na primeira Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas. Menção honrosa atribuída pela Universidade Federal do ABC pelo trabalho de obtenção de eletricidade a partir de material reciclado, apresentado no 10º Simpósio de Bases Experimentais de Ciências Naturais. E, para encerrar, né, ela só é bolsista CNPq porque ela saiu da graduação e foi direto para o doutorado, aí, nossa cientista, né? Ela está fazendo doutorado direto em ciências, né, para o projeto Análise dos Frutos de Açaí e Goji Berry, é isso mesmo? Isso, Goji Berry. Goji Berry, por técnicas de espectroscópicas visando a determinação alimentar total, frações bioacessíveis e identificação de fraude. Pô, hoje, nossa, até cansei de ler o currículo dessas duas convidadas nossas aqui, né? Bom, currículo acadêmico, assim, impecável, né? Nossas, acho que não tem nem o que falar que a ciência está em boas mãos e boas mãos de mulheres aí, cientistas, né? Mas vamos aí para a gente gosta de conhecer um pouquinho mais as pessoas, né? Conta pra gente aí quem é a Karen aí, sem ser a Karen super mega premiada acadêmica. Conta pra gente quem é a Karen, pra gente conhecer um pouquinho. Tá bom. Então, bom, eu sou a Karen, né? Boa noite para todo mundo. Eu tenho 27 anos, eu venho lá da Zona Leste de São Paulo, então eu sou do Parque São Rafael, venho da periferia, né? E, bom, eu acho que em termos de perfil, assim, talvez eu possa dizer que eu sou uma pessoa, assim, que gosta de coisas meio que não convencionais, né? Tanto que escolhi química, engenharia, né? E eu sempre gostei de, assim, eu sempre fui muito curiosa, assim, eu sempre gostei muito de estudar, e aí eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu fiz as graduações lá que o Jorge comentou, junto com o doutorado, e ao mesmo tempo fazia o curso de palhaço, e trabalhava como voluntária em hospital, e fazia curso de dança, eu sempre gostei de fazer várias coisas. Então, acho que é meio difícil, né, dizer assim, quem é a Karen, mas
Eu acho que é essa mistura, assim, de várias coisas, que gosto de conhecer coisas novas, conhecer culturas novas, amo viajar, amo falar com pessoas de outros países, de outras cidades, provar comidas novas. Então, acho que eu gosto muito de coisas novas, né? E acho que a ciência tem tudo a ver com isso, né, Jorge? A gente vê coisas novas todos os dias, a nossa rotina nunca é igual, então acho que isso tem bastante a ver com o meu perfil. Entendi. Veio lá da ZL, Zona Da Norte? ZL, não, Zona Leste. Zona Leste, Zona Zona Leste. Leste. E você, Gi? Vamos falar de Gi, né? Aquele conversa mais Sim, íntima de amigos, né? todos íntimos. Quem é a Gi? E a Gi vem da onde? Bom, eu acho que eu me considero uma pessoa bem simples, assim, eu tenho 26 anos, eu moro em Diadema, e a Karen, eu já conheci a Karen, acho que da ET, né, a gente estudou juntos, ela era minha veterana 2 vezes, gente, sabe? Super inspiração. E assim, diferente da Karen, que fala que era super curiosa e tal, eu entrei nessa loucura de química e tudo porque eu falava, meu Deus, eu não entendo isso, eu preciso entender. E se tornou um desafio para mim. E aí eu comecei a ir atrás, lá no ensino médio mesmo, e tentar entender melhor, e aí eu fui tomando gosto e acabei caindo nesse mundo. Mas além da academia, né, igual o Jorge sempre me adverte que a vida não é só academia. Quem é esse Jorge? Eu gosto muito de encontrar os amigos, de conversar, ouvir música. Quem me segue por aí nas redes sociais sabe que eu amo passarinho, eu tenho meu cachorro. E é muito isso. Assim, eu acho que eu sou uma pessoa comum, como todo mundo, né? Que a gente vê por aí, que sai, conversa com os amigos, gosta de passear, gosta de visitar lugares. E também acompanhar a ciência e curiosidades. Entendi. Estamos aí com as nossas cientistas, né? Lembrando aí, todo mundo que está acompanhando, manda pergunta no chat aí para as nossas cientistas aqui. Elas vão responder, hein? Tenho certeza que elas vão responder. Façam perguntas difíceis para elas aí. Bom, já conhecemos vocês, né, um pouquinho, assim, bem pouquinho, um pouquinho. Mas, que nem você falou hoje, vou começar com você agora. Você falou que você não gostava, assim, não entendia, né? E química, né? Historicamente, não é um curso muito assim que mulheres vão, né? Ainda mais mulheres da periferia, né? Conta um pouquinho como que foi essa experiência para você dessa transição. Você também comentou da ET, que você conhece a Karen da ET, né? Depois da universidade. Então conta pra gente um pouquinho como que foi essa transição. Que a gente tem bastante pessoas que estão assistindo, né? E às vezes estão nesse momento também da vida. Pô, não gosto de química, química serve para quê? E aí, o que eu faço? Né? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Tá, então, desde de criancinha, eu sempre estudei em escola pública, né? Então, eu estudava em escola de bairro mesmo, aqui do bairro. E aí eu conheci, quando eu troquei de escola, uma amiga, que chama Renata, e ela falou assim, olha, o meu tio, ele fez ET, a gente tem que fazer ET. Aí eu fui, né? A gente tem que fazer ET. Essas são as escolas técnicas de São Paulo, né? Eu nem sabia o que era ET na época, mas eu falei, sim, vamos fazer. E aí a gente passou, né, todo fundamental falando da ET. E aí, na 8ª série, fui fazer o vestibulinho. A gente vê toda essa questão aí do, como posso falar, do currículo, né, falado, bonito, parece tão lindo, mas, gente, não é assim. Eu fiz a prova, eu não passei na primeira chamada. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não vou entrar, né, ok. Aí as minhas amigas, não, vamos seguindo, tentar, tem novas chamadas. Eu entrei na segunda chamada, na ET. E aí eu fiz ensino médio lá, a Karen era minha veterana. Então, quando eu entrei, ela estava no 3º ano, né? E assim, aí lá na ET era um mundo totalmente diferente, né? Quando a gente está lá na escola do bairro, a gente sabe de todos os problemas que tem, da falta de recursos, e foi um mundo totalmente novo lá. Foi então o meu primeiro contato mesmo com química e ciências. Eu lembro que o meu professor eram aulas bem
no estilo de palestra, sabe? O professor chegava lá na frente, falava sobre o assunto da aula e tal. E era uma coisa muito diferente do que eu já tinha tido, porque na escola normal o professor chegava, passava o conteúdo na lousa, e para mim o que era importante era o que era colocado na lousa. Tudo que era falado não tinha essa ideia de que não é importante também. Eu lembro que para minha primeira prova de química, eu não tinha nada praticamente anotado no caderno, e eu entrei em pânico, assim, o que vai cair nessa prova? E aí eu ficava, meu Deus, eu preciso estudar química, e foi daí que me surgiu essa coisa de tenho que aprender, tenho que estudar isso, porque eu nunca vi uma coisa como uma barreira, eu via como obstáculos que eu podia derrubar. Então, corri atrás, aí eu fui pedir ajuda para amigos e estudar e tal. E aí eu fui tomando gosto pela coisa. Tanto que depois desse primeiro contato, né, do primeiro ano com a química, no segundo ano, eu entrei no técnico. E aí aprendi várias coisas novas, a gente aprendeu a fazer várias coisas interessantes, aprendeu a fazer sabão, aprendeu a fazer... a gente não conseguiu fazer spray de pimenta, porque boatos na ET que passaram em todos os lugares, o pessoal estava com trauma. Foi isso. Aí depois, né, de todo esse contato no ensino médio, acaba sendo a escola técnica, né, acaba sendo um ensino muito melhor do que o que a gente acaba vendo na periferia. E o foco do terceiro ano praticamente foi vestibular, que era uma coisa que até então, né, antes do ensino médio, a gente não tinha muito contato na escola. As pessoas não falavam muito de vestibular, o que fazer depois da escola, né? E aí, depois do vestibular, né, depois do ensino médio, eu acabei prestando vestibular, e aí eu fui lá para a Universidade Federal do ABC, a nossa querida UFABC, né? Então foi assim que eu acabei entrando nesse mundo da química. Entendi. História, né? História aí que pode inspirar, né? Pode ser um exemplo para várias outras pessoas que estão, pode ser que estão nesse momento também, né? E você, Karen, lá da ZL, né? Da Zona Leste, né? Lá da Zona Leste, como que foi essa história aí de entrar na engenharia, na UFABC, na química, todas essas coisas aí? Conta pra gente aí. Então, a minha história também é um pouco parecida com a da Gi. Eu também estudava em escola de bairro, né? E eu nunca tinha ouvido falar em ET. Então, a escola que eu estudava, eu ia ficar só até a oitava série mesmo. E aí, na oitava série, uma colega minha comentou sobre uma tal de uma ET. Eu falei, nossa, o que é isso? Não, uma escola super boa, onde você tem que fazer um vestibulinho para entrar, uma prova e tal. E ela é pública, então, né, não precisava pagar. E poderia me preparar para o vestibular. Eu falei, nossa, é isso. E tinha também a possibilidade de fazer um curso técnico, que também era uma coisa que eu tinha bastante interesse na época. Então, eu falei, é isso, a única chance que eu tenho é essa, né? E aí, como eu moro, né, na Zona Leste, então tinham algumas opções, né, de ETs. Tinha em São Paulo, tinha em Santo André e tinha essa de São Bernardo. E aí, eu já prestei o vestibulinho do ensino médio pensando no que eu ia fazer depois do técnico. Pessoas ansiosas são assim, né? Sim. Então, eu lembro que na época eu conversei muito com os meus pais e tal, e tinham várias opções, por exemplo, administração, logística, cursos mais voltados à gestão, e dentre os poucos cursos mais práticos, né, que tinha mecatrônica, e na época tinha um curso chamado laboratorista industrial. Então, eu sou veterana 3 vezes, na verdade. É verdade. Que era o curso antigo, né? Era antes do curso de química, que era um curso mais voltado para a parte de química industrial, tinha um pouquinho de metalografia ali e tal. Enfim, e aí eu não queria fazer nada muito voltado à administração, porque eu não me via sentada no escritório, aquela coisa mais maçante, né? Eu queria muito trabalhar com algo mais prático. E aí eu prestei o vestibulinho para entrar na ET, fui para São Bernardo, que era 1 hora de viagem todos os dias, da minha casa até lá. Enfim, então, o primeiro contato com a química mesmo foi... Eu tive um pouquinho no ensino fundamental, mas na prática mesmo foi no ensino médio e no técnico, principalmente. Então, fiz o técnico, né, em laboratório industrial. Gostei muito da área,
como eu falei, eu gostava muito de coisas práticas, então o técnico, para mim, essa coisa de barriga na bancada é realmente o que eu gosto, e eu me identifiquei de cara com isso. E quando a gente terminava o técnico, a gente tinha que fazer um estágio. Então, quando eu terminei, né, o técnico, eu consegui um estágio numa indústria farmacêutica, e eu trabalhei na área de controle de qualidade. E assim, como eu comentei, eu não gosto muito de fazer todos os dias a mesma coisa. E na área de controle de qualidade, é coisa de perfil, né? E nessa área, nessa indústria específica onde eu trabalhei, eram coisas bem similares todos os dias. E aconteceu que a minha supervisora, ela saiu de licença maternidade, e eu fiquei responsável ali pelo laboratório. E começaram a surgir alguns problemas, e eu não tinha ideia de como resolver, porque era a minha primeira experiência profissional. O que eu fiz? Google. E foi o meu primeiro contato com pesquisa. Então, eu comecei sem metodologia nenhuma, sem saber muito bem o que eu estava fazendo, mas eu tinha que resolver os problemas, né? E comecei a pesquisar, e falava com um, falava com o outro, eu jogava lá na internet, às vezes achava algum artigo em português, e era isso. Mas consegui resolver os problemas lá, que tinha alguns deles, né? E eu gostei muito dessa coisa de pesquisa. Aí, também lá no final do ensino médio, prestei o Enem, né? Passei na FABC e comecei a cursar. Então, eu entrei na FABC para fazer química. Queria continuar o que eu já tinha estudado um pouco no técnico. E lá na FABC tem um programa, né, que é chamado de PDPD, que é pesquisando desde o primeiro dia. E como eu tinha tido essa experiência com pesquisa no estágio, eu falei, eu quero me aprofundar nesse negócio, né? E diferente de outras universidades, onde você precisa ter uma bagagem, um certo conhecimento, então, iniciação científica, geralmente você começa a fazer a partir do segundo ano de graduação ou mais, na FABC eu pude conversar com a minha ex-orientadora logo no primeiro quadrimestre. Então, eu lembro que foi na segunda semana de aula, conversei com ela, ela se interessou, e aí eu comecei a trabalhar no projeto de pesquisa. Resumo da ópera, eu trabalhei 9 anos com essa orientadora, inclusive ela foi a minha orientadora no doutorado, então um beijo para a professora Márcia. E aí, eu gostei da coisa, né? Comecei a trabalhar na iniciação científica, realmente era aquilo que eu estava procurando. E aí fiz 3 iniciações científicas, depois ingressei no doutorado e foi assim. E aí a engenharia, Jorge, no meio disso tudo, surgiu por causa da iniciação científica, porque, como eu falei, eu tinha prestado para, depois, né, do BCIT, do bacharelado interdisciplinar, fazer química. Só que o meu projeto de pesquisa era na área de materiais. Então, eu tinha gostado muito, né? Comecei a trabalhar com polímeros, né? Com plásticos. E aí eu queria me aprofundar, conhecer um pouquinho mais da área. E aí também rolava um preconceito com a química, que eu acho que é legal colocar isso aqui no nosso bate-papo, né? Na época, eu falava que ia fazer química, o pessoal, química? Mas tem engenharia, faz engenharia. Engenharia dá dinheiro. Eu falei, não, gente, mas química também dá dinheiro, né? E aí, uma parte pela pressão externa, outra parte também por essa vontade de conhecer mais sobre os diferentes materiais, principalmente os polímeros, eu acabei fazendo a química e a engenharia de materiais. Então, enfim, acabei adentrando um pouquinho nas duas áreas, né? E hoje eu trabalho com o que eu posso considerar como se fosse química de materiais. Um pouquinho, metade do coração na materiais, metade materiais na área. Entendi. Bom, as histórias assim muito marcantes pra gente aqui, acho que a gente começou muito bem aqui. Agradecer vocês aí por falar também, né? E lembrando que a gente tem uma enquete aí acontecendo onde a química está, e espero que vocês votem. Daqui a pouco a gente vai provocar as nossas convidadas aí nesse tema aí, né? Porque muitas vezes a gente não usa química, né? Química não serve para nada, né? A gente não usa química, né? Então vocês vão responder se a gente usa ou não usa química e onde está essas coisas de química, né? As químicas do cabelo, entre outras coisas. Aí eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho para a gente com o que vocês trabalham hoje, né? Então agora a gente começa aqui pela Karen, depois a gente vai para a Gi. Tá bom, então eu já me adiantei um pouquinho, né? Então, como eu comentei com vocês, eu trabalho com polímeros. Então, polímeros, assim, são comumente conhecidos como plásticos, né? E eu venho atuando
principalmente em duas vertentes, né? Então, uma delas é o tentar transformar os plásticos em materiais mais sustentáveis, mais ambientalmente amigáveis, e isso eu faço por meio de algumas linhas de pesquisa. Então, uma delas é tentar utilizar materiais que sejam de fontes renováveis, né? Então, por exemplo, amido, quitosana, visando minimizar o uso do petróleo, que a gente sabe que é um recurso que um dia vai se esgotar, né? É um recurso não renovável. Então, essa é uma das linhas onde vem trabalhando. A segunda linha vem na parte de minimização de resíduos. Então, a gente sabe hoje que os plásticos são considerados como se fossem vilões, né? Sendo que quando eles foram descobertos, eles promoveram aí uma verdadeira revolução em diferentes áreas. Foram eles que propiciaram, por exemplo, a revolução que a gente conhece nos transportes, né? Na telecomunicação, por exemplo. Só que, devido ao seu grande uso, hoje a gente tem uma grande quantidade de plástico que é descartado no meio ambiente, e as pessoas, sim, hoje abominam esse material, e não é bem assim. Então, a minha segunda linha de pesquisa vem para tentar minimizar a quantidade de resíduos que são gerados, né, por meio do uso de polímeros que sejam biodegradáveis. Então, assim, na verdade, você vai fazer com que esses resíduos se degradem mais rapidamente no meio ambiente, porque os plásticos convencionais demoram aí centenas de anos para se decomporem, né? Então, você diminui a quantidade de resíduos que vão estar no meio ambiente a longo prazo. A terceira linha, então, onde vem trabalhando bom, a gente tem aí uma grande quantidade de resíduos plásticos que já foram descartados. Isso a gente não tem mais o que fazer. Então, como que a gente pode reaproveitar esses resíduos? Uma das possibilidades é fazer a reciclagem. Então, a minha tese de doutorado foi nessa linha, né? Tentar utilizar os polímeros reciclados, que aí só sofrem processos de contaminação, de degradação, né? E isso faz com que as suas propriedades mecânicas, térmicas, elas sejam inferiores comparadas aos plásticos virgens. E isso limita as aplicações nas quais eles podem ser utilizados. Então, por meio de aditivos, por meio de compósitos, né? Ou seja, colocando outros materiais que possam ajudar a melhorar as propriedades, a gente pode tentar viabilizar o uso do polímero reciclado em aplicações de alto valor agregado. Então, na minha tese, por exemplo, eu viabilizei, né, o uso de um polímero reciclado específico em aplicações automotivas de alto valor agregado. Então, essas são as linhas principais. Eu também venho trabalhando, como eu comentei, com os compósitos poliméricos, né? Então, os compostos, eles têm uma matriz, né? A parte principal, digamos assim, seria composta pelos polímeros, e a gente coloca um outro material, uma outra fase, que vai atuar ali melhorando uma ou várias propriedades daquele polímero. Então, eu venho trabalhando aqui, né? A gente chama esse material de fase dispersa. Então, com diferentes tipos de fase dispersa. Tanto micrométrica, por exemplo, utilizando resíduos de diferentes tipos de indústria têxtil, indústria agrícola, e também a fase dispersa nanométrica, né? E aí, no caso, a gente tem nanocompósitos. Então, eu também faço a síntese e a modificação química das nanopartículas para serem colocadas ali nos polímeros, né, nos nossos nanocompósitos. Então, são algumas linhas de pesquisa onde eu venho atuando, né? São basicamente nessas áreas. E agora, eu estou me aventurando numa área nova também, que eu venho trabalhando ainda nessa linha, né, de polímeros de fontes naturais, biodegradáveis. Eu venho me aventurando na linha de aplicações biomédicas, então, a confecção de curativos e outras aplicações, né? Faz tudo, a mulher faz tudo, gente. Tem problema, joga na mão dela que ela resolve, ela faz tudo, né? Eu tenho 50 linhas de pesquisa, eu faço tudo. Joga na mão dela que ela resolve aí. A gente faz tudo ao mesmo tempo, né? E você, Gi, conta pra gente um pouquinho da sua área. Ok, bom, acho que vocês devem saber ou não, a química, ela tem várias vertentes, né? Várias áreas diferentes. Eu atuo na área da química analítica. E dentro da minha área, ainda existem várias outras vertentes, mas eu estou fazendo pesquisa na área
de alimentos. Então, eu trabalho com açaí Goldberry, igual o Jorge já tinha comentado com vocês. E o que tem atrás disso? O açaí e a Goldberry, elas são frutas que são consideradas alimentos funcionais. E esses alimentos, eles têm um alto valor comercial agregado. Então, o que eu tenho 3 vertentes nessa pesquisa. Primeiro, eu trabalho fazendo a análise elementar, então, de alguns elementos dessas matrizes, né, desses alimentos. Então, eu faço o estudo elementar de alguns minerais que tem nessas frutas e também a parte da bioacessibilidade, porque o que acontece? Quando a gente consome um alimento, nem todo esse alimento é realmente utilizado pelo nosso organismo. Uma parte é absorvida pelo organismo e uma parte é excretado, naturalmente. Então, se eu falar para vocês que você vai consumir uma quantidade X de se alimentando de um alimento, isso não significa que aquela quantidade X vai ser totalmente absorvida pelo seu corpo. Então, no laboratório, a gente consegue fazer análises onde a gente consiga mensurar quanto que vai ser absorvido e quanto não vai ser absorvido. Fazendo a pesquisa e entrando em contato com as matrizes, uma coisa que a gente percebeu foi a questão da fraude, porque, enfim, a gente às vezes precisa sair para comprar matéria-prima, né, o material, sair no mercado, em comércios. E aí o que aconteceu? Eu tinha amostras visualmente muito diferentes umas das outras, e teoricamente elas eram a mesma coisa, que era açaí em pó. E aí que a gente percebeu lá no laboratório, no grupo de pesquisa, tem alguma coisa estranha com essa amostra, e foi daí que a gente começou a analisar a fraude. E aí o que acontece? Muitos desses alimentos que têm um alto valor agregado são fraudados porque as pessoas querem ter lucro em cima daquilo, né? Então, a gente estuda lá no laboratório também as fraudes nesses alimentos. E é uma parte muito complicada de se estudar, porque a fraude, os fraudadores, eles são muito espertos, eles conseguem fraudar esses alimentos com materiais, né, com outros alimentos que são muito parecidos. E nem sempre a gente consegue identificar fazendo apenas uma análise elementar ali desse alimento. Então, no laboratório, eu trabalho basicamente desenvolvendo métodos de análise de alimentos. Meu foco principal é em açaí e Goldberry, mas se aplica a diversos tipos de alimentos. Basicamente isso. Não tenho tantas vertentes como a Karen. Meu, muito legal, assim, porque a gente começou, vamos dizer assim, para demitificar um pouquinho, a gente começou a falar de química, que muitas vezes é um tabu para muita gente, e aí a gente traz 2 mulheres cientistas para falar sobre o tema, que vieram da periferia e que estão aí fazendo trabalho potencialmente na área da saúde, na área de qualidade, em diversas aplicações diferentes, seja para curativo, seja cuidando do que a gente está comendo. Isso eu não sabia, e agora todo mundo está sabendo, né? Eu acho que é super importante a gente discutir, falar um pouco mais sobre isso, né? Expandir esses conhecimentos para não ficar só dentro do laboratório, né? E falando em expandir, vamos discutir alguns tabus, assim? Tô vendo vocês aí com cabelos maravilhosos, né? E essas coisas aí que o pessoal fala aí, esse produto não tem química. Pode usar aí no cabelo que não tem química. O que vocês podem falar sobre isso pra gente? Acho que a gente pode começar falando com a Karen aqui, né? Sobre toda a questão mística da química, né? Sim. Na verdade, Jorge, isso que você comentou, né? A química do cabelo. Uma coisa que a gente ouve com muita frequência, né, Gi? Seja em alimentos, seja em produtos de limpeza, produtos de beleza, assim, a gente ouve muito também. Isso não pode porque tem química. Isso faz mal porque tem química. Gente, tudo tem química. Todos nós somos feitos de química, né? Tudo que nos cerca é feito de química. Então, dizer que tal coisa faz mal porque tem química
então você faz mal também, né? Então, na verdade, existe aí toda uma mística ao redor do que é a química, né? A origem da palavra química mesmo é desconhecida. Algumas pessoas atribuem lá ao Egito Antigo, outras à Grécia Antiga, mas o fato é que sempre se fez, sempre se utilizou a química, né? Então, a gente tem relatos ali de povos primitivos, mesmo os próprios gregos e egípcios, eles utilizavam, por exemplo, infusões de plantas para extrair o poder medicinal que elas tinham, né, para curar ali doenças e etc. Então, isso já era, né, de certa forma, fazer química. Porém, isso começou a ficar muito mais famoso com os alquimistas, né? Então, ao longo do tempo, por muitos séculos, foram feitos vários experimentos, mas sem nenhuma metodologia científica, sem nenhum rigor. Então, os alquimistas, por exemplo, ficaram muito conhecidos ali pela busca da pedra filosofal, né, que transformava qualquer metal em ouro ou prata. Quem não gostaria de, né, descobrir essa tal pedra? E também o elixir da longa vida, né, ou elixir da vida eterna, que curava doenças e prolongava a vida aí eternamente. Então, vários dos experimentos que foram feitos ali até mais ou menos o século XVII visavam aí descobrir esses dois potentes elementos aí, ou, sei lá, essa pedra e esse elixir. Isso foi só lá no século XIX, então, que se começou a utilizar um rigor maior, né, para fazer esses experimentos, utilizar métodos físicos, e aí, então, se começou a conhecer a química como a gente conhece hoje, como uma ciência, né, e aí, nos séculos seguintes, foram tendo vários avanços, e a gente chegou até a química moderna que a gente conhece hoje. Então, esse misticismo, né, de se falar que, isso porque tem química faz mal, é porque muitas pessoas ainda não conhecem, ou às vezes por medo, ou às vezes realmente porque não tiveram condição, né, a gente sabe que não é acessível para todo mundo ainda o conhecimento científico, infelizmente. Então, acho que o objetivo do bate-papo hoje é falar isso, né, que tá presente no nosso dia a dia, tá presente em tudo que a gente faz, nós somos química, inclusive, né? E aí tem várias coisas que a gente encontra, né, Gi? Vários, né, memes na internet, várias coisas absurdas, né? As pessoas falam mal da química, mas todo mundo gosta de tomar uma cerveja com os amigos, né? Exato. Que vem lá do processo de fermentação. Vai arrumar a treta com o pessoal aí. Agora que pode beber, hein? Aí, então, acho que a gente queria trazer para vocês algumas coisas, assim, bem básicas do dia a dia, que a gente são, por exemplo, né, como funcionam os sabões. Né, que a Gi comentou que é uma das primeiras coisas que a gente aprende no técnico, né, Gi? Como fazer sabão. Exatamente. E acho que é muito interessante, né, se você quiser comentar um pouquinho, Gi, sobre, tipo, o mecanismo de funcionamento e tal, porque acho que até no contexto que a gente está hoje é muito útil, né, saber como funciona, de pandemia e tudo mais. Exatamente, acho que agora, nessa época de pandemia, principalmente, né, a gente nunca tinha, assim, sempre ouvimos falar lá desde a infância, lavar a mão antes de comer ou coisas do tipo, quando chegar em casa da rua, e agora a limpeza está sendo essencial nessa época de pandemia, né? E aí a gente vê muito a questão, lavar a mão eficiente para matar o vírus, usar álcool em gel. Então, o que acontece? A gente tem os sabões, né? Os sabões, essencialmente, eles vêm do processo de saponificação. Então, a gente tem até sabões caseiros, né? Que algumas mães, algumas pessoas fazem em casa, que é o quê? É simplesmente a reação de uma gordura ali com uma base, e aí você vai formar esse sabão, que é um sal, que é utilizado para limpeza. E a limpeza nada mais é do que a gente vai ter uma sujeira, que é o que a gente quer tirar. Isso é o processo de limpeza. Então, na maioria dos produtos que a gente tem no dia a dia para limpeza, não são apenas os sabões. A gente tem dentro desses produtos moléculas que são responsáveis por essa limpeza. Elas são os surfactantes. Então, o que acontece? A gente tem uma molécula, onde ela tem uma cabeça carregada, digamos assim, e uma cauda não carregada. E aí é toda aquela história que a gente vê na escola de polar e apolar. Então, essa cabeça,
carregada, ela vai interagir com a água e a nossa cauda, que é a polar, vai interagir com a nossa sujeira, que ela não gosta de água, digamos assim, ela é hidrofóbica. Então, se a gente tem essa molécula que uma parte interage muito bem com a água e outra parte interage muito bem com a sujeira, se ela se liga ali com a sujeira, a água consegue arrastar. E é assim que a gente consegue limpar as coisas. No vírus, nas bactérias, é um pouco diferente, né? Então, a gente tem ali nos vírus, nas bactérias, na própria estrutura deles, a gente tem uma capa, digamos assim, de gordura. E é ali que atua os sabões e também esses tensoativos que fazem com que a gente consiga limpar de forma eficiente as nossas mãos, o nosso corpo, para eliminar os vírus e as bactérias. Se a Karen quiser comentar mais coisas... Isso. Não, acho que é legal a gente chamar atenção também que, no caso dos vírus, né, que se fala muito que para o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pelo novo coronavírus, né, isso funciona, mas isso não funciona para todos os vírus, né. O SARS-CoV-2 é um vírus que a gente chama de envelopado. Então, ele tem essa membrana, né, que a gente chama de lipoproteica. Então, ela tem proteínas e tem os lipídios, que seriam como se fossem as gorduras. E aí, seria meio que um mecanismo similar a isso que a gente comentou, né? A parte ali que não gosta da água, que a gente chama de apolar, né? A parte hidrofóbica, ela vai interagir com esses lipídios que estão na membrana desse envelope do vírus. Então, por isso que no caso do coronavírus, a gente lavar a mão é um método muito eficaz para realmente destruir esse vírus, né? E também funciona com algumas bactérias e tudo mais, mas não funciona para outros vírus que não são envelopados, tá bom? E aí também a gente tem essa questão do álcool, né? O álcool 70. E aí muitas pessoas falam, mas ele é eficaz, não é eficaz? Bom, o álcool, ele funciona com um mecanismo que é um pouco diferente dos sabões, né? Dos surfactantes, como a gente comentou. Então, no caso do álcool, são moléculas que têm ali um grupo OH, né? Ligado ali à cadeia carbônica. E o que acontece? Como eu comentei, né, o vírus, no caso, né, do coronavírus, ele tem ali a membrana com os lipídios e as proteínas. Então, a interação do álcool 70, né, com essa membrana faz com que as proteínas sejam desnaturadas, ou seja, elas percam a sua estrutura tridimensional e, com isso, a sua função. E, além disso, o álcool ele promove a desidratação. Então, com isso, a gente acaba destruindo o vírus e matando, de certa forma, né? Qual é a diferença de você usar o sabão, né, e o álcool? Bom, como a gente comentou, quando a gente lava, a gente está removendo, né, aquele vírus ali destruído. No caso do álcool, o álcool ele só vai destruir o vírus, mas ele não vai remover. Então, se a gente tiver sujeira nas mãos, se a gente tiver qualquer outra coisa nas mãos, a gente vai matar o vírus, mas o vírus vai continuar ali. Então, o ideal é que sempre que possível a gente lave as mãos com sabão, né? E quando não for possível, a gente utilize o álcool em gel. O álcool em gel de preferência, né? Porque a gente sabe que o álcool ali 70 ele é bastante inflamável, tudo mais. E tem ainda uma outra questão, né? Eu comentei que o álcool 70 ele vai desidratar, né? Aquele vírus. Mas ele também desidrata a nossa mão. Então, não sei se vocês já perceberam, quando a gente passa álcool gel, a mão fica bem ressecada, né? Então, aí tá uma outra razão pra gente dar preferência ali para lavar a mão com sabonete, né? Ficar cheirosinha e tudo mais. E aí, Gi, eu acho que é legal a gente comentar sobre várias coisas que a gente vê na internet, né? De receitas caseiras ali, de álcool gel. E não só de álcool gel, mas assim, receita caseira é o que mais tem, né, Gi? Para várias coisas. A Karen trouxe pra gente a polêmica da semana, né? Tô ansioso para... Vou colocar aqui, gente, só um minutinho. Relacionada a... eu deletei o arquivo. Rapidinho. Não, a gente pode ir falando das receitas, né, Gi? Porque tem várias receitas. De álcool com gel, álcool com não sei o quê. Sim, a gente fica louca como química, né? Como cientista. Quando chega lá na internet, abre a imagem e vê uns absurdos. A pessoa falando, faça álcool gel em casa. Pega lá o seu álcool,
mistura com amido, mistura com não sei o que, para fazer o seu álcool em gel. E aí a gente fica perguntando, né? Por que que isso não dá certo, gente? Quando você pega o seu álcool lá e vai fazer uma receita dessa, só pelo fato de você ter lá o álcool aberto, você tá manipulando aquele álcool, você vai mudar a concentração dele, igual a Karen estava comentando. É importante que a gente tenha a concentração o quê? 70%. Se você deixa o álcool aberto, ele vai perdendo, porque o álcool ele é muito volátil. Então, essas receitas não funcionam. A gente pode fazer o quê? Perder o material essencial, que é o álcool, naquela concentração, e tornar, então, o produto ineficaz, que não vai limpar a nossa mão, que não vai ser eficiente para matar o vírus e que vai estar expondo a gente, tanto pela questão do vírus, que pode ainda estar lá na sua mão, quanto, dependendo do que você mistura, pode causar alergias, pode causar problemas que a gente não quer. Então, a gente tem que ser muito crítico com relação às receitas de internet. Não sei se a Karen conseguiu pegar a imagem. Coloquei já, gente. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Ainda não. Não? Então, acho que agora vai. Agora foi. Agora foi, né? Agora, deixa eu mudar vocês aqui agora, para a gente poder ver melhor. Isso. Aqui. Então, a gente se deparou essa semana, né, Gi? Como você estava comentando aí. Não são receitas de álcool gel, mas receitas, assim, para tornar o organismo imune, né? E aí tem esse banner aí falando que o Covid-19 é imune a organismos com pH maior do que 5,5. Aí o primeiro erro que a gente olha aqui é falar, mas, gente, quem tem que ser imune somos nós, não o vírus, né? Uhum. Exatamente. Mas, o que é pH? O que é um pH? Explica pra gente aí rapidinho. Tá, então o pH, basicamente, é o potencial hidrogeniônico, né? Então, assim, seria a quantidade de íons de hidrogênio que a gente tem ali na nossa solução, no nosso meio. Basicamente, seria, de forma bem simples, seria isso. Então, os organismos, né, o nosso corpo tem ali o pH neutro, em torno de 7. Então, quando ele fala, né, que o Covid-19 é imune a organismos com pH maior do que 5,5, em teoria, todos nós seríamos imunes, né? Exatamente. E aí, ele começa a comentar dos alimentos, né, Gi? Sim, e aí a gente começa a ter um ataque do coração, né? Quando a gente vê lá na escola, que a gente vê a escala de pH, gente, a faixa de pH varia lá, né, entre valores entre menores do que 1, que vai até 14. O absurdo começa quando a gente olha ali, por exemplo, o abacate, com pH 15,6. Gente, isso não existe. Quimicamente é impossível. Sim. E aí a gente vê ali limão pH 9,9. Gente, quando a gente está lá no laboratório e tal, em casa, ou sei lá, a gente sabe que o limão é o quê? Ácido. Quando a gente está com problema de estômago, a gente não pode comer frutas ácidas. E aí, o pH ácido é o quê? É um meio ácido. É menor do que 7 o pH. Então, a gente tem lá a escala de pH, que varia lá de 0 até 14, digamos assim. Então, o 7 seria o neutro, que é o que a gente conhece como a água. A gente pode até comentar outra polêmica depois, que é a água alcalina, né? Mas ali o pH 7 seria a água, onde a gente tem, então, uma concentração de hidrogênios e hidroxilas iguais, digamos assim. Quando a gente tem o pH ácido, né, o meio ácido, pH baixo, a gente tem esses valores menores do que 7. Então, uma solução, ou uma limonada, ou o limão em si, ele tem valores menores do que 7 de pH. Então, olhando ali, tanto o limão quanto a tangerina, isso é um absurdo ver um valor de pH como esse. Sabe? A laranja, abacaxi também. Eu acho que a maioria das frutas ali, né? Então, é uma coisa para a gente se tornar crítico, gente. Você chega no supermercado e vê uma placa como essa. O recado que fica é assim: se chegou no supermercado e viu uma placa dessa, vai embora correndo, porque o pessoal não sabe nada do que estão vendendo, né? Pelo menos, né? Eu acho que a principal mensagem, na verdade, é para a gente se tornar crítico, né? Poxa, o
pH do limão ali, 9,9. Realmente é. A gente tem o Google é uma ferramenta incrível para a gente ver isso. Ali mesmo no supermercado, vendo uma placa dessa, a gente consegue olhar no celular e ver que isso é mentira. Eu acho que essa é uma das principais mensagens que eu e a Karen queremos passar para vocês, né? Serem críticos com relação ao que vocês veem, tanto no mundo por aí, mas principalmente na internet. Sim, cuidado com as fake news, gente. Exatamente. Em todas as áreas, inclusive nas áreas de saúde, áreas de ciências, né? Então, e assim, só a gente comentando, né, nessa parte, de novo, do pH, de ser ácido, ser básico, uma forma muito simples de vocês identificarem se algo é ácido ou básico, né, em termos de alimentos, tudo que costuma ser azedo, azedinho, cítrico, em geral é ácido, então, ou seja, tem um valor de pH menor do que 7. E, por outro lado, coisas que têm um sabor adstringente, a gente fala que amarra na boca, em geral são básicos. Então, isso já é um conhecimento que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, para vocês verem que a química realmente está em tudo, né? E depois, falando também de receitinhas, a gente pode entrar na parte de receitinhas cabelos e beleza, né? Que também a gente vê muita coisa na internet, muita coisa errada também. Sim, a gente vê receita para tudo, né? Acho que até a próxima imagem, não sei se você conseguiu carregar, Karen. Sim. Que a gente vê muito, muito por aí, né? Mulheres que querem cabelos sedosos vão para a cozinha e passam tudo que tem lá para comer no cabelo, né? E tem aqui esse meme que eu acho engraçadinho, que é o que você come e o que você coloca no seu cabelo, né? Acho que para a gente falar de cabelo, tem que começar falando que a nutrição do cabelo começa de dentro. Então, é muito importante que a gente se alimente bem, se hidrate e evite essas receitas, porque o que acontece? Quando a gente vai lá, enfim, na loja e compra um produto certificado que foi revisado, a gente tem uma liberação da Anvisa para circular, a gente tem certeza que aquele produto é eficaz para a função que ele é proposto. Então, se a gente chega lá na nossa cozinha e passa maionese no cabelo, passa frutas no cabelo e aquilo não dá certo, não tem como a gente falar por que não deu certo e brigar com alguém. Então, a gente sempre tem que ver o que funciona. E é ideal que a gente use um produto para o que ele foi destinado. Quando a gente estuda um pouquinho de formulação e de química dos cosméticos, a gente vê que toda formulação tem as quantidades e concentrações ideais para o que é proposto. Às vezes a gente chega lá na cozinha, igual eu vejo às vezes algumas receitas onde as pessoas recomendam passar vinagre no cabelo. E a gente sabe que o vinagre, dependendo, né, da pessoa, pode ser muito agressivo para a pele, para o couro cabeludo. Então, é muito importante a gente ser crítico quanto a isso também, tomar muito cuidado com as receitas que a gente vê na internet. Tanto para a questão do cabelo, né, em si, mas também para coisa de pele. Às vezes eu vejo uns absurdos lá que as pessoas falam para a gente fazer a pele, para melhorar a mancha, ou até outras coisas como cosméticos. É muito importante ser crítico quanto a isso. Uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, eu tenho cabelo cacheado, a Karen tá deixando o cabelo dela voltar também, e a gente vê, às vezes, lá, segue grupos, né, de meninas que falam sobre cabelo cacheado e compartilham receitas. E aí, uma coisa que me deixa muito intrigada é que as pessoas falam, não use shampoo com sal. E aí virou assim, uma coisa, né? Não pode usar shampoo com sal, não pode usar shampoo com sulfato e nada disso, porque faz mal para o cabelo. Mas, gente, todas essas coisas que eles falam que faz mal, não é que faz mal. Todos os produtos que a gente chega lá e vê na prateleira, no supermercado, na farmácia, enfim, no comércio no geral, para ele estar ali, ele passou por uma revisão e tem uma aprovação da Anvisa para estar ali. Então, é um produto seguro.
E aí a gente vê, às vezes, algumas receitas que são muito absurdas. Aí a pessoa fala do sal, né? Voltando lá. Shampoo com sal não pode. Aí eu vejo as pessoas falando para você fazer misturinha com a soro fisiológico para passar no cabelo. Aí você para e pensa, mas o que é o soro fisiológico? Gente, é água com sal. Ponto. E aí a pessoa não quer passar, né, o shampoo que fala que tem o sal. Para quem não sabe, o sal que é colocado no shampoo, ele é usado como para aumentar a viscosidade. Então, quando você prepara o shampoo, ele é bem líquido, digamos assim, e aí eles adicionam pequenas quantidades de sal, aquela pequena quantidade que é adicionada, ela não tem poder de danificar o seu cabelo. E aquilo vai aumentar a viscosidade, vai deixar o nosso shampoo um pouco mais viscoso, né? Com aquela textura que a gente acha interessante. Outra coisa que eu também vi lá na internet, a Karen, que trabalha com polímeros, né, pode falar melhor para a gente, é sobre protetores térmicos. Tem os polímeros, né, eles não têm, não todos, mas alguns polímeros são utilizados para a gente passar no cabelo como parte da formulação e ele vai fazer uma barreira contra o calor. Ele não é um bom condutor de calor. Então, ele vai formar um filme no seu cabelo e não vai deixar que o calor do secador, da chapinha, estrague o seu cabelo. Aí, na internet, a gente vê o quê? A pessoa falando para você misturar qualquer creme que você tenha na sua casa com óleo de coco, com azeite, passar no cabelo, que funciona como protetor térmico. Aí vem a questão da dúvida, né, gente? Isso funciona mesmo? Por que funcionaria? Então. Sim. Na verdade, como a gente falou, né? Se a gente não tem um componente que vai tornar, né? Que vai realmente proteger contra a ação térmica, você está só misturando ali 2 cremes e é isso. E um óleo e passando no cabelo. Exato. E pode ter um efeito até contrário do que você esperava, né? Então, a gente tem ali um grupo, né, de polímeros, que são geralmente os silicones, que protegem ali o cabelo, protegem contra a ação térmica. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente encontra na internet, né? Muitas vezes não são nem a questão que a gente comentou, né, que sim, existem as fake news, mas às vezes as pessoas compartilham sem maldade. Às vezes as pessoas realmente não sabem o que é aquilo. Então, sempre que vocês virem alguma receita, isso se aplica não somente a parte de cosméticos, né, para o cabelo, mas também a gente vê muitas receitas, assim, caseiras de remédios, né? Ai, tô com dor aqui, ai, passa não sei o quê, ai, tô com dor de barriga, toma não sei o quê. A gente tem que tomar muito cuidado, porque como a gente comentou, tudo que está nas prateleiras do mercado, das farmácias, pelo menos em teoria, deveria ter passado pela aprovação da Anvisa, né? Então, tudo isso já foram feitos testes in vitro e in vivo, né? Testes clínicos que comprovaram a eficácia. Então, isso eu posso comentar até um pouquinho, porque eu venho trabalhando, né, com a aplicação biomédica, e tudo que é colocado lá é avaliada a questão da toxicidade. Então, às vezes, você pensa que, eu vou colocar isso daqui e não vai fazer nada, mas a concentração que você está usando, de repente, pode ser tóxica. E, realmente, como eu comentei, ter um efeito contrário ao que você estava esperando. Então, é sempre importante que a gente busque informações confiáveis. E aí, eu acho que é um outro ponto, né, Gi, que a gente queria trazer para essa discussão é quais são esses fontes confiáveis, né? Boa. Antes de vocês responderem, chegou 2 perguntas, eu quero fazer as 2 perguntas para vocês. Uma pergunta aqui é do Lucas, né? Aí o Lucas falou assim, boa noite, eu gostaria de saber se o sabão caseiro possui a mesma eficácia de um sabão industrial. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta eu que vou fazer também. Agora, vocês falaram que tem muita pegadinha, tem muita coisa na internet, tem as fake news, tem muita gente que não tem acesso, né? E na onde procurar essas informações? Uhum. Vocês poderiam comentar essas 2 perguntas. Tá, então eu só vou continuar, né? Acho que essa sua segunda pergunta, na verdade, era na linha do que a gente estava caminhando mesmo, né? Depois a gente retoma a questão do sabão. Então, na verdade, assim, as melhores fontes de informação
cientificamente falando, são os artigos científicos, né? São artigos, como que funciona o processo científico? Então, o cientista vai, tem ali a hipótese, ele vai testar por meio de um método que a gente chama de método científico, né? Então, ele testou, ele vai confrontar com a teoria. Bateu com a teoria? Ah, legal, não bateu? Por que não bateu? Ele volta e repete o experimento. E tem toda uma análise estatística que é feita por trás do experimento. Enfim, depois que se tenha o achado científico, digamos assim, a novidade, isso vai ser divulgado, né? A gente escreve artigos científicos e esses artigos serão avaliados por outros especialistas na área. Então, a ciência não se faz sozinha, não é uma coisa que, eu acho que é isso e eu vou sair divulgando por aí. Não. Eu acho que é isso, eu vou testar, eu vou ver se bate com o que todo mundo já conhece da área, né? Se for algo novo, até eu tenho que mostrar realmente que isso faz sentido com o que já se conhece. E aí, sim, eu vou passar para a avaliação de pares, que é o que a gente comenta, que são, na verdade, especialistas na área, que vão avaliar o trabalho, avaliar os resultados, avaliar o que você está propondo, né? E ver se isso faz sentido ou não. Então, os artigos científicos, eles passam por esse processo de avaliação por pares, né? Então, são as fontes mais confiáveis, de certa forma. Livros também, de certa forma, livros também são confiáveis porque são escritos por especialistas. No entanto, a gente sabe que a maior parte dos artigos científicos, eles não estão abertos, né, para todo o público. Infelizmente, a comunidade científica ainda é bastante fechada. E, além disso, a língua principal aí da comunicação científica é o inglês, que não é uma língua ainda que todas as pessoas têm facilidade, têm acesso. Então, o que a gente recomenda? Existem aí, como a gente comentou, o Google é uma grande ferramenta, embora tenha muita informação confiável, verdadeira, também tem muita informação que não é confiável. Então, procurem em sites, por exemplo, de veículos de comunicação, jornais, revistas, que tenham algum cunho científico. Por exemplo, a Super Interessante, a Galileu, que geralmente os jornalistas que escrevem, eles têm algum respaldo científico por trás. Isso se não forem próprios cientistas que estão escrevendo, né? Então, é uma linguagem mais simples, né, em português, e vocês podem encontrar informações de melhor qualidade. Gente, o WhatsApp não é fonte de informação, tá? Por favor. A mãe falando, não. Às vezes eu brinco até aqui em casa e falo para minha mãe uma coisa muito absurda, assim, falo, tá vendo? Se a gente criar esse texto e colocar no WhatsApp agora, vira uma fake news. Tipo, muito simples, sabe? A gente brinca com alguma coisa, não tenho em mente agora nenhum exemplo, mas, sei lá, falar que... realmente não me fugiu os exemplos, mas assim, inventar qualquer coisa que você esteja vivendo ali naquele momento. E aí você se a gente compartilhasse aquela imagem, a primeira imagem que a gente mostrou, as pessoas iriam acreditar, iriam começar a consumir ali os produtos achando que o pH ia aumentar. Então, assim, as redes sociais... Desculpa. Não, pode falar, gente. A dica que eu dou, assim, para quem vai pesquisar ou quer saber se uma fonte é confiável ou não buscar apenas em um site. Uhum. Sempre tentem confrontar informações. Então, você vai lá, por exemplo, pesquisar sobre aquela imagem que a gente mostrou, que a Karen colocou para gente, o pH. Aí você entra em um site e fala, olha, realmente, o pH lá do limão é 8, eu nem lembro quanto era, 8 e não sei quanto. Aí você fala, será que é? Procure outra fonte, você vai ver que vai estar um valor totalmente diferente. Então, assim, você acaba se tornando mais crítico e tendo mais informações. Então, esse site está falando que é isso, esse site está falando que é isso, vou buscar uma terceira. Outra dica também é sempre dar uma olhada no Google Acadêmico, que é uma outra fonte, digamos, mais científica, né? mais próxima do que seriam os artigos científicos, digamos assim, e que trazem muitos sites mais confiáveis, digamos assim, com informações científicas. Sim. E assim, só ia fazer um comentário sobre as redes sociais, né, que elas são incríveis por um lado, mas por outro lado elas acabam acelerando muito essa disseminação de informações que nem sempre são corretas, né. Então, assim, existem algumas páginas, alguns canais que trazem informação de qualidade, que são feitos por pesquisadores e pessoas envolvidas com a ciência. Vou citar um exemplo aqui, que é o Nunca Vi um Cientista.
uma página no Facebook, acredito que tem Instagram e YouTube também, e eles sempre divulgam ali conteúdo científico, e é numa linguagem bastante acessível, bastante simples, então é uma forma até gostosa, né, de você ter contato com a ciência no seu dia a dia. Então, acho que isso responderia, né, a segunda pergunta do Jorge. Sim. Aí tem a pergunta aqui sobre o sabão, né? Sabão caseiro, ele possui a mesma eficácia de um sabão industrial convencional. Vou falar um pouquinho sobre o que eu penso e aí a Karen complementa. Uhum. Assim, a gente vê muitas vezes sabão caseiro, o que acontece? A gente tem o óleo, né? Geralmente é aquele óleo que é do óleo bife, de frituras feitas em casa. A gente coloca ali, geralmente hidróxido de sódio, né? Para fazer essa reação e formar o sabão em casa. O sabão caseiro, às vezes ele é muito utilizado para lavar roupa, lavar panelas e ok. Mas eu não recomendaria para usar como um sabão normal para lavar a mão. Por quê? Como esse não é um sabão que foi monitorado, digamos assim, não foi avaliado o pH, não foi avaliado a concentração que está aquelas substâncias do sabão. Então, se a gente utiliza na nossa pele, você pode ter algum tipo de alergia, você pode causar algum dano à sua pele. Quando a gente tem esses sabões, né, industriais, digamos assim, eles têm todo um controle de qualidade para garantir que vai ter um pH adequado para o uso. Então, é muito importante tomar cuidado com esses tipos de produtos caseiros, digamos assim. Isso. Eu concordo com a Gi. Na verdade, pensando assim na molécula, né, no composto principal, a gente tem também um sal de ácido graxo, que é ali o composto principal do sabão. Então, em teoria, em termos assim né, acho que a pergunta foi se são, não, é o de baixo. Se a eficácia de limpeza, sim, ela é similar, porém, tem alguns outros efeitos. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente usa esses sabões caseiros, a mão costuma ficar ressecada, né? Então, esses sabões industriais, eles têm outros componentes, às vezes hidratantes, que vão, ou, né, reguladores de pH, como a gente comentou, que vão minimizar essa questão da desidratação, do ressecamento das mãos. Então, para efeito de limpeza, sim, ele é eficaz, porque a molécula principal dele é um surfactante, vai ter aquele mecanismo de limpeza que a gente comentou anteriormente, porém, ele não é indicado, como a gente comentou, para aplicações, por exemplo, tomar banho, lavar a mão, a gente indica realmente sabões que sejam próprios para isso, né? Beleza, tem mais uma pergunta. O pessoal perdeu a timidez agora, estão fazendo perguntas, isso é bom. Tem uma pergunta da Madalena aqui. A Madalena mandou: para garantir que estamos protegidos de vírus e bactérias, o sabão e a água sanitária são suficientes ou são necessários mais produtos? Tá, então assim, Madalena, como a gente comentou, né? Depende muito de qual é o vírus, de qual é o micro-organismo que você está se referindo. Como eu comentei, a gente tem os vírus que são envelopados e não envelopados. Então, no caso do SARS-CoV, né, que é responsável pelo coronavírus, ele é um vírus envelopado que tem aquela membrana lipoproteica, né, que eu comentei anteriormente. Então, nesse caso, a gente realmente utilizar o sabão, só o sabão já é eficaz, tá? Para a eliminação desse vírus. E também algumas bactérias que têm essa membrana. No entanto, para outros vírus que não são envelopados, essa metodologia não vai ser eficaz. Então, depende do micro-organismo. Para alguns fungos, não adianta você só lavar com sabão. Você precisa utilizar algum componente ali antifúngico. Então, depende. Não sei se a gente também tem algo a acrescentar. Eu acredito que para limpeza básica, assim, nesse momento de pandemia, fazer a limpeza, né, da casa com sabão, água sanitária, os desinfetantes que a gente tem comuns, são eficientes, sim. A gente consegue uma limpeza adequada do ambiente. Acho que é isso, Jorge. A conversa está boa, vou fazer mais uma pergunta aí. A gente discutiu muito a questão da ciência e da divulgação científica, né? E vocês são referências aí na área de vocês, né? Não sei se alguém já falou, mas a gente tem que reforçar sempre, né? Vocês são referências já na área de vocês, que vocês estão inspirando e inspirando outras pessoas, né? Os amigos aqui,
né, que eu tenho possibilidade de conviver com vocês também. Mas aí a gente tem essa problemática hoje a gente tem internet, a gente tem muito fake news, né? Como que vocês pensam, a opinião de vocês, que poderia ser melhor divulgado essas metodologias, essas teorias que são formadas dentro da academia, para que essas questões, né, cheguem em outras pessoas que não têm acesso, que ainda não tiveram acesso de entrar na universidade, para que a gente não veja que o pH do limão é 13, né? e tá tudo bem, entendeu? Como que vocês pensam que poderia ser melhorado essas questões de divulgação científica? Nossa, Jorge, uma questão bastante complexa. Acho que eu podia ficar horas aqui falando sobre isso. Bom, eu acho que isso é uma questão é uma questão um pouco filosófica, é uma questão política. Eu acho que a base de tudo é a educação. Eu acho que se todo mundo tivesse acesso à educação de qualidade, coisas pequenas, como essa questão do pH, por exemplo, não seriam difundidas, né? Então, a gente tem um problema aí que já é esse acesso à educação de qualidade de todas as pessoas. Quando a gente fala de fake news, tem também a questão de má-fé, né? De algumas pessoas compartilham propositadamente, mas também tem a questão realmente da ignorância, que compartilham sem saber, né? Compartilham realmente acreditando que aquilo vai realmente fazer bem, que vai criar imunidade contra a Covid, etc. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem que chamar atenção para nós, pesquisadores, porque é uma coisa que eu comento sempre com colegas, assim, é que, pelo menos a minha opinião, é que existe uma distância aí, um gap muito grande entre o que é feito nas universidades, no centro de pesquisa, na academia, de forma geral, com o restante da sociedade, com as indústrias, inclusive, né? E, na verdade, tudo que a gente faz na ciência é em prol da sociedade. A gente, de forma geral, usa recursos públicos, né? Porque, como acho que algumas pessoas sabem, talvez outras não, mas a grande mão de obra, que pelo menos no Brasil, para a ciência, são os pós-graduandos, que estão nas universidades e vivem de bolsas, e as bolsas são os salários, né, dos pós-graduandos. Então, tem pais de família que vivem com isso, com essa bolsa, que é super defasada, que vem dos recursos públicos. Então, a gente tem que ter esse retorno para a sociedade, e a sociedade, de certa forma, se tivesse esse retorno como deveria ser, ela talvez apoiaria mais a ciência. Então, eu acho que todos nós, pesquisadores, temos esse papel de trabalhar também como divulgadores científicos, não só ficarem na bancada, nos experimentos, mas conversar com as pessoas, explicar o que é o pH, sabe, o que está acontecendo, por que é importante apoiar a ciência. Então, eu vejo que, né, acho que com a pandemia, assim, muitas pessoas da área começaram a se aventurar, eu sou uma delas, inclusive, né, fazer podcast, criar canal, essas coisas, e eu acho que isso é muito importante, porque com a pandemia, realmente, a gente viu que, num momento muito crítico, recursos da ciência estavam sendo cortados, pessoas que estavam trabalhando em pesquisa para estudar a Covid tiveram bolsa cortada, isso é muito grave. Então, ter essa visão de que a gente precisa mostrar o retorno para a sociedade, eu acho que já é um belo de um começo. Né? E, em contrapartida, a sociedade pode, tendo acesso a esse conhecimento, ao que vem sendo feito, que é para ela, pode começar a apoiar também mais a ciência. Então, eu acho... E aí, assim, tem vários caminhos, né, pelos quais a gente pode fazer isso. E acho que as redes sociais, como a gente comentou, que é uma forma muito rápida de dissipação de informações, eu acho que, tanto quanto as fake news se aproveitaram disso, a gente, enquanto comunicador científico, tem também que se aproveitar disso. Então, acho que essa é a minha visão, assim, em relação a isso. Eu acho que a Karen falou tudo, né? É exatamente isso. A gente, dentro da academia, a gente percebe que é como se fosse uma bolha, né? A gente está ali, a gente está estudando coisas que muitas vezes é muito próxima do dia a dia das pessoas, mas elas não têm essa oportunidade de ter o contato ali com aquilo, né? Eu acho que talvez um grande passo seria a gente conseguir unir, de alguma forma, a academia
com a educação básica mesmo. Eu penso, talvez, em fazer essa divulgação, não só nas redes sociais, que é super importante, eu super apoio essa questão. Não só na Paulista? Não só na Paulista, mas também ir naquela escola, assim, no bairro, sabe? Falar, olha, gente, é importante divulgar lá. Gente, o que acontece depois que acaba a escola? Vocês podem prestar vestibular, existem essas áreas, a ciência funciona assim. Porque eu sempre penso no meu exemplo, né? Quando eu estava lá na escola aqui do bairro, eu não tinha essa visão. O cientista era uma coisa muito inalcançável, sabe? E depois que a gente entra nesse mundo, a gente vê que os cientistas são pessoas comuns, pessoas que podem ser o seu vizinho, podem ser um parente seu, ou qualquer outra pessoa comum, que simplesmente decidiu estudar uma coisa específica e seguiu naquilo. As pessoas pensam que cientistas são pessoas super geniais e pessoas que têm digamos que um currículo acadêmico magnífico, né? E não é exatamente isso. Cientistas são pessoas que se propõem a estudar um determinado assunto e resolver um problema da sociedade. Então, eu ainda acho que na academia a gente tem que tentar aproximar isso e tentar criar essa questão da curiosidade e informar, principalmente jovens em idade escolar, para buscar mais sobre a ciência, entender melhor, porque muitas vezes a gente tem aquela visão, nossa, a gente está na escola é chato, ou nossa, a aula de ciências é um porre. A gente tem que aprender uma forma de despertar a curiosidade nesses jovens, principalmente, para eles conseguirem difundir isso. Eu lembro que, enfim, quando eu descubro alguma coisa na escola, na faculdade, ou qualquer coisa, eu vou e conto, sabe? Tipo, mãe, descobri não sei o quê. Ou tento contar para minha mãe alguma coisa assim. E aí eles vão aprendendo isso, sabe? Principalmente nessa época de pandemia, que a gente vê muitos absurdos na internet, tanto da questão da vacina, quanto do sabão, que eu e a Karen já comentamos com vocês, que gente falando que lavar a mão não era eficaz, ou gente fazendo receita de álcool. Então, eu sempre tento trazer isso para dentro de casa também, e para as pessoas que eu conheço, falar, gente, não é assim que funciona, sabe? Eu acho que isso seria uma forma... assim, aquele passinho, né? Passinho de formiga, mas que já é um começo. Então, eu sempre tento plantar a sementinha da criticidade, digamos assim, aqui dentro de casa. Gente, é isso mesmo? Por quê? Aí eu vou lá e tento explicar para os meus pais que, infelizmente, não tiveram, né, as mesmas oportunidades que eu. Sempre tento explicar como funciona alguma coisa. Meu irmão que está na universidade também tenta explicar. E eu acho que isso é muito importante. A gente, como cientista e como cidadão, tentar mostrar isso para as pessoas próximas da gente, tem que seja para plantar aquela sementinha, né? A gente começa com um pouquinho que a gente tem e tenta também trazer ações e fazer movimentos dentro da universidade, criando páginas de divulgação científica, discutindo sobre ciência nas escolas ou dentro da própria universidade, ou aqui como a gente está fazendo, né? Para tentar mudar um pouquinho esse cenário que a gente está vendo hoje no país. Conversa tá ótima, mas a gente vai começar a encaminhar finalmente, mas a gente vai para a última pergunta, para depois a gente fazer um bate-bola aqui super rapidinho. A gente vai para a última pergunta vai ser da Madalena também. Madalena escreveu assim: vocês comentaram sobre o pH do limão. Eu lembrei que já me falaram que limão com bicarbonato de sódio alivia o mal-estar. É verdade? Bom, eu acredito que isso depende muito também do tipo de mal-estar. Por exemplo, se você está com dor de estômago e você vai tomar limão, eu acho que não vai ajudar no seu mal-estar. Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o bicarbonato, ele tem ali uma ação levemente básica, né? Então, ele vai, talvez, diminuir ali o caráter ácido do limão, mas, realmente, assim, eu não sei para que
para que foi indicado para você essa mistura, né? Mas, assim, bom, nós também não somos médicas, né, Gi? Mas no meu conhecimento de química, pelo menos, eu não vejo, assim, como poderia ajudar. A não ser que você esteja com algum problema de digestão, e aí talvez tomar alguma coisa ácida poderia ajudar, né? No nosso estômago a gente tem ali ácido clorídrico atuando para a digestão dos alimentos, então quando a gente ingere coisas ácidas, isso vai ajudar. Por outro lado, se você tiver com dor de estômago com excesso de ácido, se você toma alguma coisa ácida, por exemplo, limão, laranja, que é o caso da gastrite, né? Por isso que eles pedem para não comer acidentes. Eu não comento para comer alimentos ácidos, então teria um efeito contrário. Então, acho que, menos do meu ponto de vista, é melhor procurar alguma coisa na farmácia, né? Um Bueno, algo assim, dependendo do mal-estar. Tá bom, então. Uma pergunta polêmica agora. Vamos lá, vocês super conhecidas, premiadas aí na área de vocês, na área de... Vamos falar que o pessoal fala ciências duras, né? Matemática, física, química, né? E a gente, historicamente, é um curso extremamente machista de homens, né? Como que tá essa relação? Teve mudanças, não teve mudanças? Como tá essa discussão dentro do meio acadêmico? Esse ano a gente teve esqueci o nome da revista de química, uma revista super importante, internacional, soltaram um artigo falando sobre o racismo, questão de aumento da participação de mulheres na revista. Como está essa discussão dentro... Isso, a Neide. Como está essa discussão dentro da área de vocês e dentro dos espaços onde vocês estão, assim? Como que vocês veem tudo isso? Falei que era polêmica. Sim, o que eu vejo realmente, quando a gente vai falar sobre ciências em congressos, tanto nacionais como internacionais, nas áreas acho que de engenharia, e química, física, a gente acaba tendo muito contato com o mundo masculino. A maioria dos palestrantes acabam sendo homens, e as nossas referências científicas também acabam sendo homens. Eu assim, particularmente, nunca tive nenhum problema diretamente como mulher dentro do espaço de científico em si. Tem toda a questão de machismo, mas eu acho que eu nunca sofri isso tão forte, digamos assim. Mas eu acho que a gente tem que tentar educar, né, as nossas meninas para serem cientistas e invadirem esse meio, né? Porque a gente sempre pensa, ou enfim, a maioria das pessoas, né, quando a gente pergunta sobre um cientista, elas viram e pensam em o quê? Em um homem no laboratório. É muito raro você perguntar para uma pessoa, né, enfim, um cidadão comum, digamos assim, sobre um cientista, e a pessoa virar e pensar em uma mulher ou em uma mulher negra. Eles sempre voltam a olhar para a ciência. Então, eu acho que é uma discussão ainda muito importante. Eu acho que está sendo um espaço que vem sendo ocupado nos últimos anos, mas a gente ainda tem muito para melhorar isso aí, para ter um balanceamento, digamos, melhor nessa área. Sim, concordo com a Gi. Como o Jorge falou, nessa área de ciências duras, né, ciências exatas aí, a gente observa que, de forma geral, isso também se aplica na química. Eu vi hoje um artigo que foi lançado nesse ano, está disponível na Cielo, em português, é bem interessante, e, inclusive, na área de química, mostra que nos graus mais... os graus inferiores de formação, digamos assim, né? Então, na graduação, por exemplo, as mulheres já conseguiram a equidade, digamos assim. Então, a gente tem ali em torno de 53% dos alunos, né, que são do sexo feminino, são mulheres. Porém, quando a gente vai tendo um grau de instrução mais elevado, pessoas em cargos com uma demanda maior, isso vai diminuindo.
Então, quando a gente pensa ali, isso tanto em termos de pós-doc, vai piorando quando você pensa em professor universitário, e aí chefes de departamento, diretores, pesquisadores de produtividade. Se não me engano, posso estar falando besteira, mas se não me engano, pesquisadores de produtividade de um lado, significa que são o mais alto, se não me engano, são 12% só de mulheres. Então, e aí quando a gente coloca outros marcadores, né, não só a questão de ser mulher, porque acho que essa questão de gênero, ela vem sendo muito discutida, mas a questão de raça, a questão de inclusão de, por exemplo, indígenas, isso é algo que ainda falta uma discussão, pelo menos é o que eu sinto. Assim, quanto mais marcadores tem, mais difícil é o acesso, mais difícil é a permanência, né, ficar naquele meio, e conseguir chegar nos cargos mais elevados. Então, que eu vejo que falta muito essa discussão ainda. Tanto é que as cotas ainda são discutidas, né, se deveriam ter ou não. E, gente, é uma discussão que não deveria ter hoje em dia, e há algumas pessoas que ainda são contra, etc. Então, o que eu vejo é isso, que a gente até publicou um capítulo de livro, né, Jorge, recentemente, eu e a Mariana, sobre isso. Então, assim, as perspectivas, no caso da inclusão de mulheres nessa área de exatas, são positivas. A gente vê que, a passos bem lentos, tem tido um aumento do número de mulheres aí que têm procurado carreiras mais voltadas às ciências exatas. Mas isso também é um processo histórico, é um processo que vai desde a criação da menina que ganha boneca e o menino ganha lá as pecinhas de montar, vai desde o papel que se atribui à mulher na sociedade como cuidadora. Então, os cursos que são mais procurados ali, olhando fugiu o nome agora do documento, mas que é do governo, né, que... Nossa, fugiu mesmo. Se observa que são cargos, geralmente, são cursos, né, geralmente relacionados a cuidados, nutrição, psicologia, que são os mais procurados pelas mulheres, enquanto dos homens, em geral, são engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil. Então, nos últimos anos, tem se observado que mais homens têm buscado cargos voltados à educação física, né? E mulheres têm também começado a procurar mais cursos de exatas, mas existe aí uma distância ainda muito grande para se alcançar realmente a equidade, principalmente nos cargos mais elevados, e aí quando a gente coloca mais marcadores, isso vai se agravando cada vez mais, né? Entendi. A gente poderia ficar aqui discutindo muito tempo, acho que tá muito legal a conversa. A gente tem que ir encerrando. Gi, vamos aí para a hora que eu coloco vocês no fogo aqui no finalzinho. Você e a Karen. Vou começar com você, Gi. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Depende. Que pergunta que eu deveria ter feito para a Karen e eu não fiz? Pergunta para a Karen. Isso é uma boa pergunta. Porque, assim, a Karen é uma pessoa que eu admiro muito, né? Então, você vai falar que a gente está rasgando cera, né? Mas, assim, eu acho que uma pergunta que eu faria, que você não fez, é assim, Karen, como você consegue administrar seu tempo para conseguir participar de tantas atividades? Eu te conheço, né, de longa data, você era da graduação, você estava fazendo seu doutorado, você sempre que podia estava participando ali de encontros com amigos, pelo que, assim, eu percebi, você é uma pessoa bem família, e você ainda tinha tempo para ir participar de projetos sociais, igual você comentou que fazia aula de palhaço, né? Eu lembro que você participava de eventos sociais com isso. Então, eu acho que seria interessante você contar para a gente como você conseguia administrar tudo isso. Às vezes eu fico louca. Olha, é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram e eu nunca soube dar uma resposta, assim, o segredo é esse. Nunca tive uma receita, assim. Mas eu acho que quando a gente pensa em ter sucesso, que é o que a gente vê muito em coaches, né? A gente vê hoje, não, porque enquanto você está dormindo, eles estão trabalhando. Já passou muitas noites em branco. Essas besteiras. Mas, gente, nós somos seres humanos.
Se você não tiver equilíbrio, não tiver a parte... Não, deixa eu estar aqui com a família, deixa eu estar aqui com os amigos um pouquinho. Se você não tiver o lado humano, o outro lado não vai para frente, né? Então, eu sempre me dediquei muito, assim, à parte acadêmica, sempre que eu pude, e eu sempre tentei fazer o meu melhor, mas eu também sempre procurei, na medida do possível, né, atuar também em outras áreas da vida, porque é isso, cientista também é gente, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E também eu não posso deixar de falar que eu me considero muito privilegiada também, né? Porque eu sempre tive muito o apoio dos meus pais, da minha família. Então, se não fosse por eles também, provavelmente eu não teria tido tanto tempo para estudar, tantas condições. Então, também tem esse lado, né? A gente tem que considerar que as condições não são iguais para todas as pessoas. Então, eu tive muita sorte, de certa forma, né? Muito apoio da família e tentei sempre buscar. Nem sempre foi possível, tá? Mas eu tentei buscar equilíbrio. A ansiedade bate aí de vez em quando, né? Mas tentar buscar isso. Então, acho que é isso. Cientista também é gente. Boa. Karen, que pergunta que eu deveria ter feito para agir que eu não fiz? Deixa eu pensar. É uma pergunta muito difícil, Jorge. Essa pessoa fez. Eu acho que algo que. Não sei. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para a Gi, mas eu acho que você poderia também fazer para ela, assim. Se você voltasse no tempo, Gi, você teria escolhido a mesma carreira, você teria escolhido a química, ou você talvez tivesse ido para um lado diferente? O que você acha? Nossa, essa é uma pergunta bem pega no fundo, assim. Eu acho que assim, eu não sei se eu trilharia outro caminho, porque tudo que eu trilhei me levou ao que eu sou hoje e as experiências que eu tenho hoje, né? Talvez se eu tivesse trilhado caminhos diferentes ou escolhido cursos diferentes, talvez eu não tivesse toda essa visão que eu tenho hoje, do que vocês veem aqui e tá conversando com vocês. É claro que, assim, acho que não sou eu, todo mundo tem toda aquela questão da dúvida, né? Será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu estou trilhando o caminho certo? Será que isso tudo que eu estou fazendo vai dar certo? Às vezes eu brinco com a minha mãe, que ela, quando era criança, ela falava: você tem que estudar para ter sucesso, você tem que estudar para ficar rica. Aí eu falo: mãe, eu já estudei tanto, e eu ainda estou me preocupando com boleto. Isso não é justo. Então, a gente sempre tem, né, a questão de, poxa, será que o que eu estou fazendo faz sentido? Principalmente nos momentos mais difíceis, né? Eu acho que quando a gente está assim nesse mundo acadêmico, a gente percebe alguns momentos que são bem mais difíceis, quando as coisas não dão certo. Às vezes a gente fala de uma pesquisa, fala de um artigo publicado e parece lindo, mas só quem está lá sabe realmente o que a gente passou, às vezes, por trás para chegar naqueles finalmente, né? Tanto de coisa que deu errado, tanto de neurônio queimado, tanto de esforço, e às vezes noites mal dormidas, pensando naquilo. Então, a dúvida sempre está por trás. Eu acho que não só na nossa vida profissional, acadêmica, mas em qualquer outra área da nossa vida, né? A gente sempre está se questionando. Então, eu acho que eu não mudaria. Eu sempre penso que o importante é a gente sempre estar buscando melhorar, buscando o nosso melhor. E se a gente chegar no momento, eu penso que se eu chegar no momento e falar que não é mais isso, eu vou buscar novas coisas. O importante é sempre estar se reinventando, eu imagino. Então eu não mudaria, mas eu sempre estou aberta a novas oportunidades, a novas possibilidades. E é isso. E sempre fica a questão da dúvida, né, por trás. Será que eu estou seguindo o caminho certo? Espero que sim. Sim. Não, eu só queria contextualizar a pergunta, né, que pareceu assim meio aleatória, mas eu acho que nesse contexto que a gente está conversando, assim, a gente vê que é muito difícil, assim, ser cientista.
Acho que a Karen... Acho que a Karen... Tem outra coisa, tem ido para outro caminho. Outra Karen que travou. Travou? Travou. A internet. Voltou? Voltou. Ah, então tá. Então eu vou voltar. Só assim, contextualizando a pergunta, né? Acho que isso fecha também um pouco de tudo que a gente estava conversando, que ser cientista e pesquisador aqui no Brasil é muito difícil, né? Então, várias vezes eu me pergunto também se seria valido a pena ter seguido por outro caminho. Então, acho que isso é algo que eu gostaria de compartilhar, assim, e apesar de não ser tão fácil o caminho, né? Acho que vale a pena, né? Apesar de tudo, a gente insiste ali no caminho, né, Gi? Sim, exatamente. É a questão da dúvida. A gente sempre se pergunta, né? E se eu tivesse feito diferente? Mas e se não? Então, isso vai ficar com a gente, independente do caminho que a gente trilhar, a gente sempre vai ter uma segunda opção e um e se. O importante eu acho que confiar e tentar seguir a nossa intuição e tentar pensar no melhor para a gente naquele momento, pensar o que a gente quer deixar de legado, né? Assim, digamos. Eu acho que a gente sempre tenta ajudar as pessoas e dar o nosso melhor no que a gente faz para trazer algum resultado positivo. Então, eu acho que é isso. Como se diz a boa filosofia, né? O mais importante são as perguntas, né? Não as respostas, né? Então, e aí, para ajudar vocês aí, para falar se vocês estão ou não estão no caminho certo, né? O João aqui mandou um textinho, o João Lucas, falou assim, ó, tive o prazer de estudar com essas pesquisadoras brilhantes. Parabéns, meninas. Como eu falo para vocês, quando eu crescer, quero ser igual a vocês. Então, acho que tem um amigo aí falando que vocês estão mais do que tudo no caminho certo, né? Obrigada, João. Saudades. Bom, pra gente agora ir acabando, né? Vamos começar com a Karen agora. Agora vamos deixar a Karen na enrascada. Já deixei a gente no começo. Karen, se você pudesse indicar 2 livros de qualquer assunto para as pessoas, qual seriam esses livros? Tá. Ai, Jorge, tem um livro que eu gosto muito, mas tem um palavrão no nome dele. Não tem problema, não tem problema. Um desses livros seria A Sutil Arte de Ligar o... A gente não entendeu. Começa com F. Eu acho que é um livro muito bom para você... Ele faz, assim, algumas... Não é um livro de autoajuda, mas é um livro que ele acaba fazendo algumas piadas, algumas reflexões com várias situações que a gente passa no dia a dia, a gente percebe que a gente acha às vezes que isso está acontecendo só com a gente, e, na verdade, não. Então, acho que esse livro é um livro que me ajudou a desconstruir alguns conceitos que eu tinha. Então, é um livro bem diferente, não tem nada a ver com a área acadêmica, mas eu indico, eu acho que é um livro muito bom. E o segundo livro eu vou tentar lembrar o nome dele agora. O Jorge não ajuda, né? Eu tenho memória. Não, eu tô vendo a capa dele, mas eu o nome, eu sou péssima. Peraí, é um livro que ele é um livro de contos sobre várias personalidades mulheres negras, mas eu esqueci o nome do livro agora. Eu sou péssima para nomes. Peraí que eu vou pegar aqui que eu tenho no WhatsApp. Enquanto você pega aí rapidinho, a gente... Eu achei fantástico, porque eu nunca tinha lido nenhum livro em conto, né? Em conto não, desculpa, Ai, gente, peraí, fugiu o nome. Enquanto você foge o nome, assim, a gente vai lá pra Gi. Gi, conta pra gente quais são os 2 livros aí que você sugere. Essa é uma pergunta bem difícil, porque eu sou uma pessoa que esquece o nome das coisas, assim. Eu assisto filme, eu não sei o nome do filme. Eu esqueço o nome dos livros. Tem até uma situação muito engraçada que aconteceu quando eu entrei na ET, né? A gente tinha a semana de recepção, que seria a semana de integração. Aí me perguntaram, o que você gosta de fazer? Eu falei, nossa, eu gosto de ler. Aí perguntaram, né?
quais foram os últimos livros que você leu? E aí me deu um branco, né? Aí a pessoa, nossa, ela gosta tanto de ler que ela não lembra o nome dos livros, né? Mas, assim, ó, esse ano eu li um livro muito legal que se chama Em Busca de Nós Mesmos. Quem que é? A pergunta é difícil. É do Clóvis e do... Ah, esqueci o nome dele. Tá, na ponta da língua eu esqueci agora o nome dele. Eu tenho a minha cola aqui, deixa eu achar. Lembrando que esses livros, a descrição desses livros vão ficar lá no YouTube, para depois todo mundo correr lá e procurar e abaixar o livro. Então vocês podem falar só o nome do livro. Em busca Tá, de... eu achei aqui, mas fala aí, Gi, depois... é Pedro Calabres e Clóvis Barros Filho. Clóvis de Barros. Isso. Eu gostei muito, muito desse livro, assim, eu acho que trouxe várias reflexões, né, do que a gente está buscando e me fez refletir muito sobre a vida e sobre essa questão da busca, né, que a gente está sempre buscando o que a gente quer, o que a gente não quer, que foi bem o que nós comentamos anteriormente, né. Então foi um livro que me tocou muito. Eu acho que esse foi tipo o meu livro preferido do ano. Eu recomendo ele para todo mundo que eu posso. O livro que a Karen comentou está na minha lista de livros para ler. Outro livro que eu achei também bem interessante, que eu li esse ano, é O Poder do Hábito. Ele é um livro um pouco mais pesado, digamos assim, mas eu achei interessante porque a gente pensa em coisas práticas, digamos assim, tipo receita de bolo, né? O que o hábito pode fazer com a gente. Eu achei interessante por trazer algumas questões, eu diria que até um pouco científicas. Fala um pouco sobre o cérebro e como coisas que a gente sempre faz, mesmo com pessoas que já tenham alguma sequela por doença ou por traumas, continuam fazendo certas coisas porque elas já são habituadas a fazer aquilo. Foi outro livro que eu achei interessante, que eu li esse ano também. Então, acho que eu daria essas dicas. Tá. E o seu livro, Karen? Aqui, ó. Eu tenho até a foto aqui para mostrar que não é mentira, tá? Eu ganhei de uma amiga querida, chama Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Eu falei conto, não é conto, é cordel. E eu achei fantástico, porque eu nunca tinha lido Cordel, então são 15 histórias, assim, muito inspiradoras. Ele é da Jari de Arraes. Então, eu super recomendo também, achei um livro incrível. E, também tem um queridinho, assim, né? Mas é um livro de criança, que é O Pequeno Príncipe, que eu lembrei agora também. Às vezes eu leio ele, assim, com alguma frequência. É aquele livro que você lê e chora, né? Quando você é criança e lê, você não chora. Quando você é adulto, na verdade, eu gosto de livros de diferentes estilos, assim. Então, é que nem aquele... Como seria... como é que é? Como se fosse antes de você. Tem até um livro. Tem até um... eu sei qual é, um filme. Essa você agora não. Esqueci também. Então, é meu livro, um dos meus preferidos também, mas, enfim, como agir essa pessoa para nomes de livros. Eu tenho cola aqui. Então. Escuro, porque aí eu comecei a colocar os meus livros lá, mas eu tenho os livros que eu li, aí eu coloco lá. Me sigam no Scooby. Beleza. Então, indo para os finalmente, agora, finalmente, né? Estouramos o horário, mas foi uma conversa super bacana. Acho que a gente fez uma conversa que daria para ficar muito tempo, mas a gente precisa ir para as considerações finais. E aí eu vou passar para a Gi. A palavra é sua para as suas considerações finais. Ok. Assim, eu acho que, no geral, se eu fosse dar conselhos ou falar, né, sobre a ciência e sobre essa vida de cientista para pessoas que estão assistindo a gente, que ainda não entraram, talvez, na universidade, que estão pensando o que fazer, eu falo para buscar informações, buscar pessoas que trabalham na área que você pretende atuar, que você tem curiosidade, conversa, pesquisa, e não tenha medo, sabe? Eu acho que tanto eu quanto a Karen, a gente tinha essa visão de existem obstáculos, mas esses obstáculos não são barreiras fixas, inquebráveis, sabe? Eu tenho certeza que
assim, pra gente que veio da periferia, né? Talvez de famílias mais simples, que deram apoio, mas que são mais simples. Que a gente também pode, sabe? A gente é capaz, a gente tem a capacidade de competência de estudar e de se profissionalizar, de se tornar cientista, ou se não quiser se tornar cientista, se tornar o que quiser. Eu acho que a gente tem que apoiar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para eles poderem confiar em si mesmos, sabe? Eu acho que existe muito essa falta de confiança em algumas pessoas. E não é porque a gente é perfeita e nossa, brilhantes, é porque a gente simplesmente escutava as coisas ruins, ou tipo, você não vai conseguir, ou é muito difícil, quase ninguém consegue. A gente deixa isso de lado e tenta. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que levar para nossa vida é tentar. E tentar não é tentar uma vez, porque a gente tenta, às vezes, uma vez e não dá certo. E aí a gente vai lá e tenta de novo e tem que ser insistente na vida. Em tudo na vida, na verdade. Uma frase que eu vi uma vez e que eu levo assim para a vida é: corra riscos inteligentes. Essa foi a frase que eu ouvi em algum momento e eu guardei para mim. Você tem que saber quais são os riscos que você tem que correr. Não façam coisas, né, idiotas, mas se arrisquem, sim. Então, eu acho que esse seria o meu conselho, minhas considerações finais para essa conversa toda. E sejam críticos sempre com o que vocês leem por aí. Karen? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, o espaço da gente conversar sobre esses assuntos, comunicar a ciência, que é muito importante. Agradecer a Gi também, né, pelo bate-papo. Foi muito gostoso preparar tudo isso. Ai, muito obrigada a você. Então, muito obrigada, Jorge e Gi. A todo mundo que está assistindo a gente também. E eu queria, acho que de mensagem final, em primeiro lugar, né, concordo muito com o que a Gi falou. Eu acho que esses obstáculos, na verdade, não é nem que a gente deixou de lado, a gente usou como propulsor, né, como motivador. Então, você disse que eu não posso, então aí que eu posso mesmo. Sim. Uma coisa assim. E é lógico, né, as condições são diferentes, as oportunidades são diferentes, mas eu acho que querer é o primeiro passo, né? E tentar, como a gente falou, também é muito importante. E o medo sempre vai existir, então uma frase que eu levo comigo se der medo, vá com medo mesmo, né? Quando eu fui para o Canadá e nunca tinha saído do país, nunca tinha andado sozinha, nunca tinha feito nada assim, tava com muito medo e fui com medo mesmo, e isso abriu muitas portas, então acho que para tudo na vida é assim. E falando, né, de ciência, de STEAM, valorizem a ciência. Tudo que a gente faz pensando na sociedade. Então, eu acho que é muito importante a gente, como eu comentei, né, nós, cientistas, termos esse diálogo com vocês, que vocês também tenham um diálogo conosco, que vocês nos procurem. Não só as fontes, né, estão aí, como a gente comentou, os canais, as revistas, etc., mas nós estamos à disposição também. Nós somos pessoas como vocês. Então, acho que é isso, assim, tenho dúvida, ou pega do limão, não sei o quê. Não, gente, conversa com pessoas que sejam da área. Eu não sei tudo, a gente não sabe tudo. De repente, eu não sei de uma área da física, eu vou conversar com o físico, vou conversar com alguém que conhece mais. A gente nunca sabe tudo. Então, eu acho que é tirar o cientista, o pesquisador do pedestal, né, e trazer para o chão, que é onde está todo mundo. Está todo mundo no mesmo nível. Algumas pessoas tiveram mais oportunidade de estudar, de se aprofundar em um tema específico, mas não conhece tudo, né? Então, falar também que nós somos seres humanos, como eu comentei, né? Que nós também temos dor, também temos medo, também temos tudo isso, e que a gente está à disposição de vocês. E ciência não é fácil, mas é muito gratificante quando você faz alguma coisa em prol de outras pessoas. Então, também gostaria de incentivar meninos, meninas, jovens, enfim, acho que jovens mais velhos também, né? Nunca é tarde. E principalmente, né, puxando um pouquinho a sardinha ali para o meu lado, para as meninas, a gente vê que muitas meninas ainda
são criadas em famílias que não têm essa visão, né, de que as meninas podem estudar, que podem ter acesso a algumas coisas que os meninos têm, que cientista não é profissão de mulher, engenharia não é profissão de mulher, e não existe isso, profissão de mulher, profissão de homem, cor de mulher, cor de homem. Então, acho que se vocês realmente quiserem isso, insistam, corram atrás, não é fácil, como nenhum caminho, né, na vida, mas persistam que vale muito a pena, apesar de tudo. Isso aí, o recado dado. Agora, eu queria agradecer muito, Karen, queria muito agradecer, Gi, por vocês terem aceitado o convite, Foi um né, prazer. porque é um convite, está aí, né, de braços abertos para vocês, eu já falei, né, muito, né, porque é muito difícil a gente fazer essa conversa, né, de extrapolar os muros da academia, vir fazer uma conversa de divulgação científica, se expor na internet, né, tem essa questão também do medo de muita gente, eu vou falar, se eu falar alguma besteira, e depois vou virar meme, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é muito importante ter vocês aí como cientistas premiadas, brilhantes, assim, a gente sabe que a nossa ciência está em boas mãos, né, então, nas mãos da Karen, na mão da Gi, e trazendo outras pessoas, então, gostaria muito de agradecer por essa oportunidade, né, de conversar com vocês, de conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês também, esse trabalho brilhante que vocês fazem. Falar para todo mundo que acompanhou a gente, seguir a gente lá nas redes sociais, Vistinha é Nós, no Facebook e no Instagram. Falar que daqui a pouquinho o vídeo já está no YouTube, né, para quem quiser rever, assistir. E é isso. Então a gente fica por hoje e acompanhe aí as próximas conversas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.